Você mandou a sua pergunta no direct e eu... Não, no direct não. Você mandou a sua pergunta na minha caixinha de perguntas do Instagram e eu selecionei aqui algumas para responder para você em mais um episódio daquele que já virou um verdadeiro sucesso do canal, que é o Rob Responde. Então bora lá! Fire up the flames, I'll do you damage. Instagram the blaze. Em que hipótese o dólar poderia cair? Bom, no curto prazo, cara, o dólar é igual a bolsa de valores, uma volatilidade maluca, ninguém sabe o que vai acontecer nem nos próximos 60 minutos, quem dirá daqui a um dia, daqui a 5 dias, é uma loucura, tá? Não tem como prever, é um verdadeiro cassino no curto prazo. Agora, no longo prazo, o dólar também é igual a bolsa de valores, ele segue os fundamentos. Mas qual que é o fundamento de uma empresa? Pô, se você já me acompanha há um tempo, você já deve ter cansado de ouvir falar sobre os fundamentos de uma empresa. Mas quais são os fundamentos por trás de uma moeda? É muito mais interligado ao país, tá? O país que a gente está analisando aquela certa moeda comparado a um país que é referência para o mercado financeiro, que é os Estados Unidos. Então vamos pegar aqui essa relação dólar e real brasileiro para você entender melhor, né? Eu separei aqui vários pontos porque eu respondi isso daí recentemente no Instagram. Falei, cara, dá para fazer um conteúdo muito top para galera fixar bem. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei aqueles pontos que eu falei no story e trouxe aqui para você. Se um país está importando mais do que exporta, de um mês para o outro, um mês após o outro, e a balança comercial registra um déficit crescente, é provável que tenha tendência a registrar um déficit em conta corrente ao longo do tempo. Então essa questão do balanço de pagamentos é muito importante, tá? Rob, peraí, mas onde é que isso influencia o câmbio? A tendência de um déficit em conta corrente é uma indicação de que o dinheiro gringo está caindo fora, cara. E aquela moeda local, ela provavelmente vai se enfraquecer, ou seja, vai se desvalorizar. Mas não é só isso não, tem mais um ponto importante. A conta de capitais é o segundo pilar que eu mencionei lá na minha resposta, ou seja, o registro de investimentos, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai de um país. Só que os investimentos são divididos em dois tipos. Nós temos o primeiro tipo, que são os investimentos diretos, ou seja, aqueles investimentos em instalações, fábricas, na produção, maquinários, equipamentos, e a gente também tem o que os americanos chamam de portfolio investments, ou seja, investimento em ações, ativos financeiros, dívidas, né, debêntures, dívidas do governo, enfim, você entendeu aqui, né? Só que olha que detalhezinho importante, o investimento registrado nessa conta de capitais aí deve cobrir quaisquer déficits observados na conta corrente. Você lembra que agora há pouco eu acabei de falar da balança de pagamentos e tudo mais? Então, olha só, aqui a gente vai linkando uma coisa com a outra. Você vê que os fundamentos no longo prazo de uma moeda, eles são interligados, assim como os fundamentos de uma companhia. Próximo ponto, fluxo de capitais, também é um indicativo interessante do investidor analisar. Quando uma moeda estrangeira está caindo fora de uma certa economia local, a moeda local geralmente se enfraquece, tá? E quando a moeda estrangeira está entrando, a moeda local acaba se fortalecendo. Quando você tem um fluxo de capital constante por um certo país, você vai ver a moeda local valorizando, é claro, é um alinhamento de fundamentos, não é só isso especificamente, tá? Reservas estrangeiras, a gente sempre vê falando, né? Reserva da Argentina é uma porcaria, a reserva da Venezuela é uma porcaria, isso conta muito. Então, os países com quantidades pequenas de reservas são frequentemente considerados vulneráveis a toda volatilidade. Tem mais outros fundamentos muito importantes também. A taxa de inflação. Então, um país que tem uma taxa de inflação crescente, o gringo vai olhar assim e falar, cara, por que eu vou colocar meu dinheiro lá? Sendo que a partir do momento que eu transformar meus dólares para reais, com essa inflação disparada aí, eu vou perder meu poder de compra? Não faz sentido. Então ele pensa duas vezes antes de colocar. Tá ligado à taxa de inflação também a taxa de juros, né? Ele sempre fazia a comparação, cara, quanto que é o ativo, quanto que o ativo livre de risco está pagando. Qual que é o ativo livre de risco? Cara, o título do Tesouro Americano é a base para qualquer parâmetro de comparação. Ah, então ele está pagando, um exemplo aqui, tá pagando 10% ao ano. E aí o cara vai analisar um título público do Brasil pagando 5% ao ano, não vai investir. Por quê? Cara, o Brasil é um país emergente. E aí o país sólido, desenvolvido, está pagando 10% ao ano, para que eu vou assumir um risco extra, sendo que eu vou receber menos
menos por isso, entende? Então essa comparação você sempre vai ver no mercado financeiro. Isso também conta muito para o câmbio, porque a partir do momento que você faz uma taxa de juros muito atrativa, o gringo vai jogar dinheiro. Só que esse dinheiro é chamado hot money, ou seja, dinheiro especulativo, cara. Dinheiro que você consegue colocar fácil, mas consegue sacar fácil. Você lembra que agora há pouco eu acabei de falar dos investimentos diretos? Investimento em capital é muito mais difícil, né? Você compra uma instalação, compra uma fábrica, investe em maquinários, equipamentos, é muito mais difícil sacar esse dinheiro. Demora, não tem tanta liquidez. Diferente de você, por exemplo, entrar de forma especulativa na bolsa ou de forma especulativa nos juros e depois sacar rapidamente. Isso daí dá muita volatilidade no câmbio. E por fim, não menos importante, porque isso conta demais da conta, dívida pública e super relacionado ali os déficits fiscais, ou seja, quanto que o governo ganha de receitas, quanto que o governo tem de despesas, quanto que é o tamanho desse déficit, o governo está conseguindo manter o endividamento controlado. Então tudo isso que eu acabei de explicar para você, todos esses fundamentos contam e muito para o câmbio no longo prazo. Quais são os indicadores mais importantes para analisar uma ETF americana? Ó, tem também uma checklist que eu faço que eu não invisto se não passar por esses crivos aqui, tá? Primeiro ponto, quem é o emissor? Então, cara, tem muito aventureiro no mercado hoje em dia. Casas novas, criando ETFs que nem fazem sentido. Tem ETFs que fazem total sentido, tem ETFs que não fazem o menor sentido, sabe? O índice que elas acompanham, você fica tipo, por que criaram esse índice? Então você também tem que ter uma noção de que não é porque é ETF que tem que comprar qualquer coisa. E tem alguns emissores que só criam ETFs que não faz sentido nenhum a não ser ganhar dinheiro pro bolso deles, tá? Então quais ETFs que eu acho bacana, que eu gosto bastante dos emissores? Cara, a Vanguard eu gosto muito da BlackRock, eu gosto muito da State Street, tá? São empresas que já estão há um bom tempo aí no mercado de ETFs, tem bastante ativo sob gestão. Próximo ponto, taxa de administração. ETF, cara, você vai pegar uma ETF que acompanha um índice e cobra 1% e outra que acompanha o mesmo índice e cobra 0,03%. Por que pegar mais cara? Não faz sentido. ETF, desde que você seja uma emissora boa e tenha liquidez, você vai ver os outros tópicos, mas é meio que uma commodity, entende? Você tem que pagar menos taxa. Não faz sentido você pagar uma taxa exorbitante, sendo que tem outras que fazem a mesma coisa por um preço bem menor. Próximo ponto, ativo sob gestão. Está muito interligado à qualidade, porque você pega assim, uma emissora, uma administradora de ETFs com poucos ativos sob gestão, você vai ficar um pouco receoso se eles têm uma infraestrutura adequada mesmo, porque, cara, querendo ou não, tem que ter uma equipe por trás, tem que ter um acompanhamento por trás, para você fazer toda a gestão. Pensa, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares que você tem responsabilidade. E quando é muito pequeno ativo sob gestão, você não consegue diluir os custos. Sim, tem custos para você administrar uma ETF. Então, quando você tem um bom porte, você consegue diluir bem os custos. É por isso que a Vanguard e a BlackRock vêm abaixando as suas taxas ao longo do tempo. Próximo ponto, volume negociado por dia. Não adianta nada, você tem uma ETF que não tem negociações, né? Qual que é o número de negócios que aquela ETF tem todos os dias? Qual que é o volume movimentado de dólares todos os dias naquela ETF? Próximo ponto, spread. Preço de compra e preço de venda. Tem ETFs que não tem liquidez, que o spread, essa diferença, melhor preço de compra e melhor preço de venda, é muito grande, né? Essas grandes ETFs, por exemplo, do S&P 500, o spread é irrisório, entende? Procure sempre aquelas que tem pouquíssimo spread. E aí tem um outro que eu vou até colocar aqui na tela. Então olha só, tudo que eu falei para você está aqui resumido. E o último é Goodness of Fit, ou seja, ele mede quão bem uma ETF se agarra em determinado índice. Então pense assim, você tem uma ETF que acompanha o S&P 500. Esse Goodness of Fit, ele vê se ela está traqueando exatamente as movimentações do S&P 500. Você fala, porra, mas isso não é lógico? Não. Quando você tem uma ETF que pega um índice que não é tão líquido assim, pode até mostrei nos stories uma vez lá, a ETF do S&P 500 tem um Goodness of Fit de 1, ou seja, cara, é perfeito o acompanhamento. Agora, pega o Ibovespa da Nigéria, o Goodness of Fit é 0,95. Ele não consegue acompanhar exatamente todas as movimentações. Ele acompanha legal, mas não é perfeito, entende? Então esses todos os critérios que eu boto ali na ponta do lápis, hoje ninguém usa lápis mais, na hora de você analisar uma ETF para o longo prazo. Small caps, elas têm sido melhor do que
o Ibovespa. O índice Ibovespa realmente vale a pena? Cara, olha só que interessante isso que eu vou mostrar para você. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação Small Caps e Ibovespa antes de todos aqueles problemas que a gente teve, tá? Então dá uma olhada na tela. Não se preocupe que daqui a pouco eu vou mostrar outros gráficos, tá? Não se preocupe se não está muito bom. Mas esse daqui, ele mostra toda a questão da Small Caps em amarelo e o Ibovespa em branco. Lá desde aquela grande explosão que a gente teve de retomada da economia pós-subprime até meados pré-quarentena, todos esses problemas que a gente vivenciou. Então, o que a gente analisa durante esse período de abundância, assim, né, do mundo inteiro, mas que o Brasil acabou enfrentando problemas internos que a gente sabe muito bem ali em 2014, 2015. Bom, as small caps, elas acabaram indo bem, 520%, tá em amarelinho para você, tá, o retorno. E aí, o Ibovespa não foi mal não, cara, o Ibovespa ele retornou 292%. Beleza, aí a gente teve o quê? A gente teve tanta expectativa para 2020 e a gente acabou tomando uma paulada aí na cabeça, que ninguém esperava que a gente ia ter uma pandemia. E agora eu vou mostrar como é que tá esses dois atualizados, pós-pandemia, né? Pós 6, 7, 8, 10 mil, 40 mil circuit breakers que a gente enfrentou nessa época aí. Então, de dezembro de 2008 até julho de 2020, o Ibovespa retornou 178%, já contemplando aquela retomada que nós estamos tendo da Bolsa, tá? Você está vendo até o gráfico ali, ó, aquela quedona que teve e já retomada. Bom, beleza. Ibovespa 178. Small Caps, já contemplando a retomada, a queda, retomada e tudo mais, 426%. Então a gente percebe que aí, temos um bom período, né? Lá desde 2008, que eu peguei o primeiro gráfico, até agora 2020, então já se passaram 12 anos, alguns ciclos econômicos, alguns circuit breakers, alguns problemas políticos, e as small caps elas acabaram retornando mais do que o Ibovespa. Aí você fala, pô, Rob, então eu só vou entrar em small caps e tô nem aí para as empresas grandes. Aí que tá. Essa questão de small caps em empresas blue chips também existe nos Estados Unidos, e alguns períodos as small caps vão melhores que o S&P 500, outros períodos o S&P 500 vai melhor que as small caps. Isso é importante ressaltar. Quando você pega longuíssimos horizontes de tempo, tipo 50, 60, 70, 80 anos, em tese, as small caps têm que dar um pouquinho a mais que o S&P 500. Mas quando você pega períodos de 10 anos, 15 anos, isso não significa que vai acontecer, ok? Por que, Rob, que teria que dar mais? Porque as small caps têm mais risco e você nunca vai entrar no investimento que tem mais risco se você não obtiver maior retorno. Então, no longuíssimo prazo, em tese, as small caps têm que retornar mais do que as ações blue chips, ok? Porque elas têm muito mais risco envolvido, mas não há garantia alguma no mercado financeiro de que isso efetivamente 100% de certeza que vai acontecer. Porque se realmente tivesse 100% de certeza, todo mundo ia migrar das blue chips para as small caps. E para demonstrar isso tudo que eu estou falando, dá uma olhada que está na tela aqui. Nós temos os retornos de 2005 até fechadinho de 2019 e eu destaquei em amarelo para você a rentabilidade acumulada, tá? Então o que a gente tem anualizado? As large caps retornaram 9% nos Estados Unidos. Os REITs, em segundo lugar, retornaram na média 8,3%. Pessoal, estou falando de anualizado, tá? Não é retorno total. 8,3%, small caps em terceiro lugar 7,9%. Então, se você pegar de 2005 até 2019, nós vemos que as small caps ficaram atrás das large caps. Isso significa que será assim para os próximos 15 anos? Não. E olha só que interessante. Quarto ponto, o que nós temos? Mercados emergentes, ou seja, por exemplo, ações de mercados muito mais arriscados, como o Brasil, retornaram menos do que as ações large caps, que em tese são menos arriscadas. Viu só como não tem garantia nenhuma no mercado financeiro? Aqui embaixo eu vou deixar alguns links para você, Instagram, Telegram, e aí nesses canais você vai poder conversar comigo, mandar pergunta, participar das enquetes, receber materiais exclusivos. Então deixa aqui, vai clicar na tela, tá? E vai aparecer ali, deixa o seu e-mail. Rob, para que eu deixo o meu e-mail? Cara, é para eu mandar aulas que não estão listadas no YouTube. Você vai começar a receber aulas na sua caixa de entrada. É só você perguntar para quem já deixou o e-mail lá. Pergunta se o pessoal gostou do conteúdo. Pergunta para eles. E é isso aí, chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.